Bom, a nossa terceira revolução industrial, aquela que até hoje prossegue em curso, também trouxe outros resultados para além da internet e das redes sociais, como nós acabamos de ver. A robótica, a aviação, a biotecnologia, a nanotecnologia, a tecnologia espacial, além de muitos avanços dos meios de comunicação e informação. Isso, minha gente, é precisamente um dos fatores que alavancou a globalização da economia mundial aos níveis atuais. A integração econômica que sempre foi procurada por aquelas empresas mundiais, as poderosas transnacionais, acontece mais facilmente com a ajuda de todas as novas tecnologias. Se anteriormente a ligação entre diferentes regiões era feita por mar, hoje ela é feita de maneiras muito mais rápidas, galera. As pessoas se transportam em viagens intercontinentais em aviões. Já a informação, meus amigos, atentem para isso. A informação viaja de maneira instantânea. A revolução, iniciada com os telégrafos, telefones e depois telefones celulares, culmina atualmente com a internet e com a conexão telefônica online. Algumas cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil, já oferecem conexão sem fio em qualquer canto da cidade. Isso, minha gente, por consequência da dependência da economia atual globalizada, dessa conexão instantânea entre sedes de empresas em alguns países e suas ramificações pelo globo ou mesmo com seus clientes. Essa necessidade de troca de informações também em muito é impulsionada pela atual dinâmica econômica. E aí está outra diferença fundamental em relação aos primeiros anos da integração mundial de séculos atrás. Se anteriormente a economia capitalista se baseava em produção industrial, desde as últimas décadas do século XX, que ela vê o mercado financeiro como a dimensão principal de sua reprodução. O que acontece é que, hoje em dia, a grande maioria das transações financeiras no mundo é relacionada não à economia real, ou seja, não é relacionada à economia industrial ou à produção no campo, mas sim ao mercado financeiro. Isso quer dizer que a maior parte do dinheiro movimentado no mundo tem como finalidade o retorno, o lucro, baseado simplesmente na sua movimentação. Esse, galera, é o capital fictício e sua movimentação não se dá em âmbito regional ou nacional, meu povo, mas sim em âmbito mundial. Ele circula sem maiores problemas e instantaneamente entre bolsas, bancos e investidores no planeta inteiro e remunera esse investidor, quando ele faz as escolhas acertadas em questões de horas. De acordo com o intelectual Noam Chomsky, ao final da década de 90, pessoal, mais de 95% do capital movimentado no mundo era virtualmente desligado da economia real, criando uma economia fictícia e paralela em que a impressão que se tem é de que o tempo e a movimentação do dinheiro em si já geram os lucros. Empréstimos, compras de títulos, compra de mercadorias ainda nem produzidas em mercados de futuro, tudo isso é o cerne do capitalismo globalizado e isso gera suas consequências negativas, sem dúvida. Primeiramente, galera, o que acontece se o capital que é movimentado torna-se independente do que é produzido de fato? O que acontece quando rumores e boatos ou acidentes isolados em algum país provocam a demissão em massa de trabalhadores no mundo todo? Uma hora ou outra, esse sistema colapsa por estar baseado em expectativas, cálculos, em garantias que, na verdade, nem elas mesmas estão garantidas. Como é o caso de ações derivadas de outros empréstimos. Elas podem ser usadas como garantia para alguma compra ou movimentação financeira, mas pode ser que os títulos, ações, papéis que garantem o futuro desses empréstimos estejam, eles mesmos, em perigo. Isso aconteceu na grande crise mundial de 2008 e 2009, com foco nos Estados Unidos e que atingiu também a nós, já que nós entramos em recessão em 2009 por causa dessa crise. E não é só aí, minha gente. Muitas crises vão e voltam, nem todas com o mesmo impacto dessa aí que eu citei, mas fortes o suficiente para quebrar economias nacionais e nos mostram também o quão interconectadas estão as finanças globais. Os nossos vizinhos argentinos amargaram a quebra de sua economia e a insolvência da sua dívida no ano 2000. Os mexicanos também sofreram muito com isso, e nós também por consequência, mas por menor força,
por tabela direta daquele que foi chamado de efeito tequila, como chamaram os danos da crise mexicana de 1994. E nessa mesma época, galera, bolhas financeiras estouraram no mundo todo. Isso aconteceu porque grandes empresas de tecnologia de vários cantos do mundo atraíam muitos investimentos, porque os capitalistas achavam que esse era o caminho do futuro, as empresas de tecnologia. Bom, elas podem até ser, mas a imensa procura por títulos acabou levando a uma supervalorização desses papéis e quando as empresas de tecnologia se mostraram com um valor inferior, muita gente passou a tentar vender seus títulos, que já não valiam mais tanto quanto eles achavam. É isso, meu povo, essa quebradeira generalizada é conectada mundialmente e um impacto localizado acaba gerando consequências que vão além do país de origem. Veja esse gráfico do índice Dow Jones, que é calculado pelo The Wall Street Journal e é baseado nas trocas de ações de algumas das maiores empresas norte-americanas. Essas quedas bruscas que estão aí marcadas, elas são precisamente duas dessas crises que nós comentamos. A bolha das empresas de internet, que são aquelas empresas de tecnologia, logo após os atentados de 11 de setembro, que também afetaram o mercado, e a crise de 2008 e 2009. Vejam como o mercado reagiu, veja o fosso ocasionado na atividade econômica, e isso acontece também pelo mundo todo, por estarem as economias interconectadas, ligadas, e por isso estão também as crises conectadas. Essa quebradeira geral aconteceu também em 2010 e 2011 na Europa. A Islândia, veja só, fez um referendo em que a população votou pelo calote da dívida porque eles não tinham condições de pagá-la sem comprometer a economia nacional, algo pouco comum e bastante interessante, não é mesmo, pessoal? Outros países europeus em crise não conseguiram fazer o mesmo, e os PIGs, compostos por Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, estão tendo que contrair mais e mais dívidas para pagar as antigas dívidas e, com isso, remodelar a sua economia, gerando cortes de salários, empregos, etc. Minha gente, essa é a realidade da economia que se tornou globalizada. Assim, alguns atores que controlam essa economia conseguem manter a saúde das grandes empresas mundiais que dependem exatamente da circulação do capital. Qual o jeito melhor de manter ativa e saudável essas empresas do que por pressões políticas que influenciem os países em crise a continuar a contrair dívidas, não é verdade? Essa é a realidade dos grandes agentes da economia globalizada atual, os quais são os grandes bancos, as grandes transnacionais e as instituições econômicas supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Eles têm tamanha importância exatamente por controlar esse sistema econômico sobre o qual nós estamos aprendendo. Agora, galera, a lógica do processo, como nós vimos, é essa de maior integração mundial a partir de uma ligação entre as economias, com maiores facilidades de movimentação de capital, pessoas e informação. Matamos então a questão, minha gente. É essa a maneira mais aceita de se caracterizar, de se explicar a controversa globalização, a partir dessa evolução dos meios de produção, da economia capitalista e das grandes empresas transnacionais. Cada vez mais existem pressões no sentido de os países do mundo facilitarem a entrada do capital, do investimento estrangeiro, que geralmente vem dos países do centro do capitalismo mundial. Com a diminuição de barreiras tarifárias, impostos e com maiores acordos internacionais, o mundo vê as economias da maioria dos países se juntarem em uma só dinâmica, controlada pelas maiores empresas, bancos e órgãos reguladores do planeta. Também a movimentação de pessoas torna-se facilitada. Com menos barreiras entre fronteiras, fica mais fácil para se deslocar de país em país. O exemplo europeu em que é possível ao cidadão de qualquer país do Acordo de Schengen transitar sem maiores problemas e inclusive trabalhar nos países vizinhos, foi visto na época de sua implementação, em 1997, como um modelo a ser seguido no futuro. Porém, não se engane, as barreiras continuam erguidas para controlar pessoas que vêm de países mais pobres, já que o modelo de economia globalizada ainda não se mostrou favorável a uma melhor divisão da renda no mundo e, portanto, os governantes dos países mais ricos ainda temem a imigração descontrolada. Você deve se lembrar do fechamento temporário e das restrições da Itália e da França em 2011,
com relação aos imigrantes do norte da África. São essas algumas das contradições da globalização, né, minha gente? Enquanto os países se abrem de um lado, eles fecham-se do outro. Outro ponto importante a se reforçar é a importância da comunicação e transportes no cenário mundializado. Nós vimos há pouco que essa instantaneidade das informações e o encurtamento das distâncias pelas tecnologias possibilitou uma maior integração das economias e uma ligação direta entre bancos e bolsas de valores no planeta todo. Bom, meu povo, tá aí a globalização em sua difusa forma, ora defendida, ora atacada. Mas quem é que está certo nesse debate? Para finalizarmos essa nossa primeira aula, vamos passar rapidamente pelas ideias construídas por alguns defensores e por alguns críticos desse nosso atual modelo socioeconômico. Meus caros, nós vimos que a facilitação da entrada de capital em empresas estrangeiras em diversos países é primordialmente do interesse deles próprios, muitas vezes apoiados por seus governos nacionais, os quais dão suporte a esse modelo econômico e funcionam mais ou menos como um braço político dessas grandes transnacionais, abrindo caminho pela diplomacia, pelo trabalho conjunto com outros governos e mesmo com as forças militares quando veem que isso é necessário. Pessoas como John Rockefeller, George Soros e Klaus Schwab, que têm ou que tiveram interesses no processo que aqui nós discutimos, defendem a ideia de uma economia melhor construída, em que haveria melhorias na democracia, na diplomacia, na cooperação, nas condições sociais, na competição econômica, na informação, etc. Agora, pessoal, claro que esse fenômeno atual tão polêmico não deixaria de ter seus críticos, os quais são muitas vezes fervorosos em suas acusações. Intelectuais como o geógrafo brasileiro Milton Santos, o linguista norte-americano Noam Chomsky e outros, somados a ativistas como o conhecido francês José Bové e João Pedro Stedley, acusam a perversidade do processo de globalização econômica, cada um à sua maneira. Mas todos eles contrários aos resultados desse fenômeno. As acusações são várias, minha gente, de que essa ligação das economias e sociedades ela somente serviria aos interesses dos grandes capitalistas e das pessoas ligadas diretamente ao capital financeiro, modificando as vidas das pessoas que pouco ou nada se beneficiam com isso tudo. Aliás, muito é discutido sobre o quanto essa perda da autonomia nacional e social sobre a economia fere os trabalhadores rurais e urbanos, relegando a população dos países subdesenvolvidos, que são mais de 2/3 do total, a uma condição de constante exploração. Enfim, cada um com seu pensamento sobre o assunto, muitos apontam para as falhas do sistema, projetando uma globalização alternativa a essa, como Milton Santos e Chomsky fazem, ou indo contra essa internacionalização da economia, como muitos grupos anti-globalização, como o MST brasileiro e o People's Global Action. Opiniões diferentes sempre vão existir, né, meu povo? O importante mesmo é procurar entendê-las todas e pensar também nós mesmos a nossa sociedade. Galera, essa história continua a se desenrolar e continua a afetar as nossas vidas no comércio internacional, política, cultura, etc. Continue a estudar com a gente e assista às próximas aulas, em que nós abordaremos o modo como o Enem muitas vezes olha para a globalização. Pessoal, nessa aula nós vimos que a evolução dos meios de produção permitiu avanços tecnológicos e que esses avanços facilitaram a ligação da economia global que já vinha caminhando com o comércio marítimo. Também estudamos que a corrida tecnológica do pós-Segunda Guerra foi muito importante, inclusive abrindo caminho à terceira revolução industrial, sem a qual não teríamos tamanha tecnologia em comunicação e transportes que são necessários ao modelo econômico atual. Nós vimos que a globalização é um fenômeno essencialmente econômico, mas tem também seus reflexos em outras dimensões das nossas vidas. E também que existem visões diferentes sobre a globalização, mas que devemos levá-las em conta ao tecer as nossas próprias. Eu espero que essa aula te ajude a marcar alguns pontos a mais em sua prova. Até a próxima, galera!